Bem-vindos à aula 5 sobre os princípios da felicidade. E o tema do vídeo de hoje é o princípio 4, Encontre oportunidades na adversidade. A referência bibliográfica para essa aula também é o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. Antes de tudo, é importante saber como as decisões humanas acontecem. Elas sempre começam em um ponto de partida, que é o lugar em que você se encontra, e a partir daí aparecem vários caminhos, cujo número depende da complexidade da decisão e da clareza do seu pensamento no momento. O cérebro humano está sempre criando e ajustando mapas mentais para nos ajudar a viver no mundo que está em constantes mudanças. Essa tendência é como um GPS do nosso cérebro, que mapeia possíveis caminhos para nós em diferentes situações. Em todo mapa mental, depois de uma crise ou problema, 3 caminhos mentais se fazem presentes. O primeiro é o que simplesmente te faz pensar no evento negativo e não gera nenhuma mudança e acaba te fazendo ficar no mesmo lugar. Outro caminho mental é o que te direciona a outras consequências negativas, o que te leva a um estado ainda pior do que o de antes. E tem ainda o terceiro caminho, que nos leva do fracasso a um ponto ao qual chegamos ainda mais fortes e mais capazes do que antes da queda. É verdade que não é fácil encontrar esse caminho em momentos de dificuldade, porque em uma crise tendemos a formar mapas mentais incompletos. E, ironicamente, o caminho que mais temos dificuldade de ver muitas vezes é o mais positivo e produtivo. Todos vivenciamos algum tipo de adversidade ao longo da vida. No entanto, cada contratempo vem acompanhado de alguma oportunidade de crescimento que podemos nos treinar a perceber e aproveitar. As pessoas mais bem-sucedidas veem a adversidade não como um obstáculo impossível de ultrapassar, mas como um trampolim para a excelência. Com efeito, é o fracasso que muitas vezes leva a ideias que acabam revolucionando indústrias inteiras e reinventando carreiras. A revisão de negócios de Harvard observa que as melhores empresas chegam a cometer erros de propósito, só para instigar o tipo de resolução criativa de problemas que leva a ideias e soluções mais inovadoras. Infelizmente, nem sempre é fácil encontrar o caminho do fracasso para o sucesso. Em meio à crise, podemos ficar tão sufocados pelo problema que nos esquecemos que existem outros caminhos disponíveis. Muitas vezes, depois do fracasso, ficamos paralisados pensando que não vale a pena tentar novamente. Isso se chama psicologia do fracasso. Voltando à década de 60, quando Martin Seligman, bem antes de fundar a psicologia positiva, era um estudante de pós-graduação e estudava o oposto da felicidade no laboratório da sua faculdade. Os pesquisadores mais velhos do laboratório do Seligman realizavam alguns experimentos com cachorro, onde aliavam certos sons, como o toque de um sino, a um pequeno choque para ver a reação dos cachorros. Depois, eles eram colocados em uma caixa com 2 compartimentos e uma pequena divisória, como essa da foto. Em um lado, os cães levavam choques e do outro estariam seguros. Os pesquisadores imaginaram que, ao ouvirem ao toque do sino, os cachorros pulariam para o outro lado da caixa. Antes do início do experimento, eles se mostraram capazes de saltar facilmente pela divisória, mas durante o experimento, eles se limitavam a ficar deitados. E foi aí que o Seligman percebeu que os pesquisadores tinham ensinado os cães a serem impotentes. Eles aprenderam que o choque aconteceria de qualquer maneira, então nem se davam ao trabalho de tentar. E depois de muito tempo estudando o comportamento humano, Seligman e seus colegas descobriram que os mesmos padrões de desamparo que ele viu naqueles cachorros são incrivelmente comuns nos seres humanos. Agora, imagine o seguinte cenário. Você entra num banco onde tem mais 50 pessoas e um ladrão entra e dispara sua arma uma vez e você é atingido no braço direito. Se você estivesse descrevendo esse evento a alguém no dia seguinte, você se descreveria como um sortudo ou azarado? Diante dessa pergunta, geralmente 70% das pessoas afirmam ter sido um evento extremamente infeliz. Os outros 30% consideram que teriam tido muita sorte. Mas a melhor parte é a explicação de ambos os lados de como chegaram a essa conclusão. As pessoas que se considerariam azaradas geralmente argumentam na seguinte linha: eu poderia ter entrado em qualquer banco a qualquer momento. Esse tipo de coisa quase nunca acontece.
Não é muito azar eu estar justamente naquele banco e naquele exato momento, e ainda por cima ter sido baleado? Tenho uma arma no meu braço, como posso achar que tive sorte? Entrei no banco perfeitamente saudável e saí em uma ambulância. Essas pessoas não conseguem entender como algo tão normal do dia a dia, como ir ao banco, pode se transformar em um tiroteio. Mas aí eles ouvem as explicações do outro grupo para o mesmo evento. Eu poderia ter sido baleado em uma parte do corpo bem pior que o braço. Poderia ter morrido. Eu me consideraria incrivelmente sortudo. É incrível que mais ninguém tenha se ferido. Havia pelo menos 50 outras pessoas no banco, inclusive crianças. É uma enorme sorte que todo mundo tenha vivido para contar a história. Apesar das respostas serem muito diferentes, a questão é que cada cérebro faz exatamente a mesma coisa. Ele inventa um fato alternativo. Um fato alternativo é um cenário alternativo que o nosso cérebro cria para nos ajudar a avaliar e compreender o que realmente aconteceu. As pessoas que se considerariam azaradas imaginaram um cenário alternativo no qual elas não foram baleadas, e em comparação, o resultado lhes parece ter sido um grande azar. Mas outro grupo inventou um cenário alternativo bem diferente. Eles poderiam ter sido baleados na cabeça e morrido, ou muitas outras pessoas poderiam ter sido feridas. Em comparação com isso, teria sido uma grande sorte sobreviver ao evento. O ponto crucial é que os dois fatos alternativos são hipotéticos. Considerando que esse fato é inventado, temos o poder, em qualquer situação, de escolher conscientemente um fato alternativo que nos faça sentir sortudos e não desamparados. Tem uma coisa que os pesquisadores chamam de estilo explanatório, que é o estilo de cada um de interpretar a adversidade. Décadas de estudos demonstraram que o estilo explanatório provoca um impacto crucial sobre a nossa felicidade e sucesso futuro. As pessoas com o estilo explanatório otimista interpretam a adversidade como algo pontual e temporário. É algo como: a situação não é tão ruim assim e vai melhorar. Enquanto aquelas com o estilo explanatório pessimista veem os mesmos eventos como mais globais e permanentes. Por exemplo, a situação é terrível e nunca vai mudar. Em consequência, suas crenças afetam diretamente as suas ações. Algumas pessoas já possuem naturalmente um estilo explanatório otimista. Felizmente, essas técnicas podem ser aprendidas. Uma maneira de nos ajudar a enxergar o caminho da adversidade à oportunidade é praticar o modelo ABCD da interpretação, que em português significa adversidade, crença, consequência e contestação. A adversidade é um evento que não temos como mudar. A crença é a nossa reação ao evento, o motivo por que achamos que ele ocorreu e a relação dele com o futuro. Se acreditarmos que a adversidade é algo de curto prazo ou algo confinado a apenas uma parte da nossa vida, maximizamos as chances de uma consequência positiva. Mas se a crença nos conduz por um caminho mais pessimista, o desamparo e a inação podem levar a consequências negativas, e é nesse ponto que devemos aplicar a contestação. A contestação diz respeito a primeiro nos convencer de que a nossa crença é só uma crença e não um fato, e depois contestá-la. Os psicólogos recomendam externalizar essa voz. E por fim, se a adversidade for de fato grave, será que ela é tão grave quanto acreditávamos inicialmente? Esse último método é chamado de decatastrofização, que é provar a nós mesmos que, apesar de a adversidade ser real, ela talvez não seja tão catastrófica quanto achávamos que fosse, porque a psique humana é muito mais resiliente do que podemos imaginar. É por isso que, quando estamos diante de uma possibilidade terrível, superestimamos o quanto isso nos fará infelizes e por quanto tempo sofreremos. Tornamo-nos vítimas da negligência imunológica, que significa que costumamos negligenciar o quanto nosso sistema imunológico psicológico é eficaz para nos ajudar a superar as adversidades. E o simples conhecimento de que o nosso medo das consequências é sempre pior que as consequências em si pode nos ajudar a adotar uma interpretação mais otimista dos obstáculos e contratempos que inevitavelmente enfrentaremos. Tendo isso em mente, da próxima vez que você se pegar se sentindo desalentado ou impotente em relação a algum contratempo, de qualquer que seja a natureza, lembre que sempre há um terceiro caminho,
no qual as oportunidades ocultas na adversidade se revelam, basta você encontrá-lo. E mais ainda, lembre-se de que o sucesso não é uma questão de nunca cair, e nem mesmo de cair e se levantar várias vezes. O sucesso é mais do que a simples resiliência. Não é simplesmente enfrentar as adversidades, mas encontrar as oportunidades que se escondem atrás delas. E por hoje foi isso, pessoal. Obrigada pela atenção e até a próxima!